Olá, tudo bem com você? Espero que sim, em nome de Jesus, que mais uma vez o Espírito Santo possa usar a minha vida para falar o seu coração. E o nosso tema é coragem que obedece, caminhando com Deus em tempos de transição. E o nosso texto base estão lá nos capítulos de Josué 1 a 3. Então, quando falamos de coragem, normalmente pensamos em ausência de medo. Mas a Escritura nos apresenta outra perspectiva. Coragem não é não sentir temor, é continuar caminhando apesar dele. E poucas cenas bíblicas revelam isso com tanta clareza quanto os primeiros capítulos do livro de Josué. Um tempo em que o povo de Deus precisa aprender a caminhar sem Moisés, mas não sem Deus. O livro começa com uma ausência marcante. Moisés morreu, a promessa permanece. O povo continua ali, mas o cenário mudou. Sempre que Deus nos conduz a uma nova etapa, somos confrontados não apenas com desafios externos, mas com aquilo que se levanta dentro de nós. Mudanças despertam insegurança, o desconhecido paralisa e o coração humano tende a buscar garantias antes de avançar. É nesse ambiente que Deus fala. Ele não ignora o temor do seu povo, mas o organiza, o direciona e o conduz à obediência. Então Josué 1 a 3 nos mostra que Deus não conduz seu povo pela eliminação do medo, mas pela confiança progressiva na sua palavra e na sua presença. Então, diante desse cenário de mudança, Deus poderia ter começado falando de estratégias, batalhas ou conquistas. Mas, antes de qualquer avanço geográfico, o Senhor trata de algo mais profundo, onde Josué iria firmar o coração. É por isso que o primeiro chamado não é para marchar, mas para ouvir. Então a coragem nasce da escuta constante da palavra. Ao assumir a liderança, Josué não recebe promessas de facilidade, nem instrução complexas. Deus aponta para um único centro. Não se aparte da tua boca o livro da lei. Medita nele dia e noite, Josué 1:8. A força necessária para atravessar aquela fase não viria da experiência pessoal de Josué, mas da permanência contínua naquilo que Deus já havia revelado. A coragem não é apresentada como impulso momentâneo, mas como algo construído pela atenção constante. Antes de qualquer ordem para avançar, Deus reafirma a sua presença. Assim como fui com Moisés, serei contigo, Josué. O futuro não é sustentado pela ausência de riscos, mas pela fidelidade de Deus. Dale Ralph Davis observa que Josué não é chamado a ser criativo, mas fiel. John Stott afirma que a verdadeira prosperidade sempre caminha depois da obediência. E Hernandes Dias Lopes destaca que a presença de Deus não remove batalhas, mas garante companhia. Então, aquilo que permitimos habitar continuamente em nosso interior molda a forma como reagimos às pressões da vida. Quando Deus chama Josué a manter a palavra em seus lábios e em seu coração, ele está ensinando que o interior precisa ser treinado antes do avanço externo. Então, repetir a palavra não é excesso de espiritualidade, é formação. O coração aprende a responder com confiança quando é exposto repetidamente à verdade. Muitas inseguranças não são vencidas com esforço emocional, mas com uma nova ocupação interior. Então, ao longo do tempo, aquilo que ouvimos, repetimos e guardamos cria caminhos internos que facilitam
ou dificultam a obediência. Por isso, Deus começa ajustando o foco antes de ordenar o movimento. Então, quando a palavra ocupa esse lugar central, ela não fortalece apenas quem lidera. Ela começa a produzir discernimento em lugares inesperados. E o texto nos mostra que, enquanto Israel se preparava do lado de fora, Deus já estava trabalhando dentro dos muros de Jericó. Glória a Deus! É assim que o nosso Deus trabalha. Então, a fé que se forma ao discernir o agir de Deus. Raabe vive em Jericó, uma cidade marcada pela resistência a Deus. Vejam a experiência tremenda de Raabe, uma cananeia que foi usada por Deus. Ainda assim, ela percebe algo que muitos ignoram. Deus estava em movimento. E aqui é a fé se formando e discernindo o agir de Deus. Então, o Senhor, vosso Deus, é Deus nos céus e na terra. Josué 2,11. Raabe não teve acesso à lei, nem caminhou pelo deserto. O que chegou até ela foram relatos do agir de Deus. Mesmo assim, ela permite que essa verdade reformule sua leitura da realidade. Então, enquanto sua cidade reage com pavor, Raabe responde com discernimento. A fé começa quando se decide qual voz terá autoridade sobre o coração. N.T. Wright destaca que Raabe enxerga Deus governando a história, quando outros apenas veem ameaça. Leon Morris ressalta que sua fé se manifesta antes de qualquer confirmação visível. E Matthew Henry afirma que a fé verdadeira sempre envolve risco. Então, Raabe nos ensina que o coração humano é profundamente moldado pelas narrativas que aceita como verdade. Embora cercada por medo, ela escolhe não permitir que aquele ambiente defina sua resposta. Quando a escuta é redirecionada, a percepção muda. Ao acolher os relatos sobre o agir de Deus, Raabe interrompe padrões antigos de reação e passa a responder a partir de uma nova compreensão de quem Deus é. É isso que acontece quando nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Então, o ambiente ou os ambientes não determinam destinos quando a escuta é transformada. Aquilo que ela ouviu começou a reorganizar não apenas sua esperança, mas suas escolhas concretas. E é exatamente assim que Deus faz com aqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Então, mas discernir não é o fim do caminho. Chega um momento em que o povo não pode mais apenas crer ou falar. É preciso dar um passo concreto. E esse passo acontece diante de um obstáculo que ainda não se removeu. O caminho se abre para quem decide caminhar. O Jordão estava cheio, transbordando. Não havia como contornar, nem tempo para esperar. Ainda assim, Deus não manda o povo observar o rio, mas avançar. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes tocaram as águas, elas se dividirão. Josué 3,13. O milagre não antecede o passo revela o milagre, é isso que a gente vê no texto. Antes da travessia, Josué chama o povo à consagração. Vejam a importância da consagração, antes do avanço. Então o avanço externo começa com um alinhamento interno. Derek Kidner observa que o Jordão ensina a caminhar antes de enxergar. Calbart afirma que Deus não se deixa controlar, apenas obedecer. Calvino lembra que a fé jamais permanece parada. Então o povo aprende algo essencial. A confiança se fortalece no movimento. O coração humano não é moldado apenas por intenções, mas por decisões praticadas. Cada passo dado em obediência cria novos caminhos internos. A travessia do Jordão não apenas muda a geografia, mas ensina o povo a reagir de forma diferente diante do impossível. Então, a consagração
antes do avanço, revela que o interior precisa estar preparado para sustentar aquilo que Deus vai fazer externamente. Quando os pés tomam as águas, algo também começa a ser ajustado por dentro. Glória a Deus. Depois da travessia, o povo percebe algo essencial. Deus não os conduziu pela ausência de desafios, mas pela fidelidade da sua presença. Então Josué 1:3 revela que Deus continua formando seu povo da mesma maneira, primeiro ajustando o interior pela sua palavra, depois mudando a forma como enxergamos a realidade e, por fim, ensinando-nos a confiar enquanto caminhamos. Deus não está apenas interessado em nos levar a novos territórios, mas em formar um novo modo de responder à vida. A repetição da palavra, como está escrito no texto, a escuta correta e os passos de obediência vão pouco a pouco transformando o interior, tornando a confiança mais natural do que o medo. É programar o nosso cérebro para a confiança em Deus apesar do medo. A travessia não acontece sem temor, mas nunca, lembre-se, acontece sem Deus. Lembram de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Deus não os impediu de ser lançados naquela fornalha, mas Deus garantiu estar presente na fornalha. Lembram de Daniel na cova dos leões? Deus não impediu Daniel de ser lançado naquela cova, mas Deus o garantiu que estaria com ele lá. Então, onde ele chama para avançar, apesar das circunstâncias, ele mesmo se compromete a sustentar o caminho. Glória a Deus. Vamos orar por essa palavra tremenda. Senhor, ensina-nos a ouvir Tua palavra acima das vozes do medo. Fortalece nosso coração em tempos de mudança e alinha nossos passos à Tua vontade. Dá-nos coragem para avançar quando o caminho ainda não está claro. Confiança para pisar nas águas e fé para caminhar sabendo que o Senhor vai à nossa frente. Conduze-nos como conduziste Josué, não pela ausência de riscos, mas pela certeza da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão e minha irmã, que Deus mais uma vez tenha abençoado a sua vida com esta palavra tremenda, que com certeza veio direto do trono da graça do Senhor. Então que Deus continue nos abençoando nessa caminhada e guardando sempre a sua palavra no coração, colocando em prática, avançando na certeza de que Deus está presente conosco e sempre nos consagrando à importância do alinhamento para que a nossa mente, para que os gatilhos mentais não venham nos atrapalhar, mas que tudo em nós, até no nosso inconsciente, seja conduzido pela palavra do Senhor. Eu sou o pastor Varley Santos e o objetivo deste canal é abençoar a sua vida e transmitir o Evangelho, a boa notícia da graça do Senhor Jesus. Então, que Deus te abençoe e até a nossa próxima oportunidade.